por Deus e pela pátria, pela minha condição de homem primata, de negar a evolução. Eu sou Eric Jorge, eu sou diretor musical da Gargarejo, fiz o Bertoleza. Eu ajudei nas composições, quem fez todas as composições fui eu, o Anderson, que ajuda com as letras, a Ju, que é a preparadora vocal, e a Deia, que é a produtora, que a gente fez todas as composições. Por muito tempo, Botelho foi corretor de escravizados. Contava mesmo que estivera mais de uma vez na África, negociando negros por sua conta. A gente se conheceu na SP Escola de Teatro, era o meu primeiro semestre e o último dele, e acabou que eu fui o sonoplasta do núcleo dele, né? Porque lá é dividido em núcleos, e eu fiz algumas composições para ele lá. Daí ele me falou sobre essa ideia do Bertoleza que ele tinha, e ele me mostrou algumas composições que ele já tinha meio que prévia. Aí eu meio que mexi nelas, a gente fez algumas composições novas e acabou surgindo, chegando onde a gente está hoje. Um homem que mata, monetizando a negação. Não me importa o ódio que planto, não me comovo com esse pranto. Eu sorrio, assim esbravejo, dissimulando a minha intenção. Primeira música de todas que eu compus, pelo incrível que pareça, foi uma música que não entrou na peça. Vocês vão ter que esperar a próxima, que é a do Quincas Borba, para ver. Mas foi uma música que se chamava, que era do Jerônimo, né? Antigamente a gente fazia essa peça e a gente teve várias partes do processo que mostraram pra gente que para dar esse protagonismo, depois de todo esse apagamento histórico que a gente sabe que existe, falando de Carolina Maria de Jesus, de Luciana Lealdina, de Dandara, da própria Bertoleza, a gente entendeu que a gente precisava caminhar por um outro caminho do que a gente estava indo. E daí esse caminho envolveu a gente tirar um pouco desse protagonismo, por exemplo, o Jerônimo, que era um personagem bem perdido nessa história, a gente trazia para contextualizar um pouco do João Romão e do Botelho, e daí a gente reparou que não, que a gente tem que focar mesmo na Bertoleza, e era isso, né? E daí aos poucos a gente foi desenvolvendo, mas a primeira música foi a música do Jerônimo, aí daí pra frente, se eu não me engano, a última música de todas foi a música Preta, né? Que é aquela da flauta do... Na verdade, tudo surgiu junto, né? O primeiro Anderson, ele fez a parte de poesia, aí depois ele também me ajudou a pensar numa melodia, né? Mais ou menos, ele me gravava alguns áudios e eu comecei a criar bases para essas melodias. E daí as bases, por si só, elas já têm elas já mostram uma intenção, né? Quando você vê a letra, quando você canta essas melodias, você acaba que você já vê uma intenção. Então, por exemplo, aquele jazz que tem, que é as três cantando, aquilo era um texto, era parte do texto. Daí, depois de um tempo mais pra frente, a gente falou, não, peraí, vamos pegar essas falas e vamos intercalar e vamos tornar isso num blues. E daí surgiu aquilo tudo que vocês viram, que é uma parte só no meio da música da família, né? Que é da Zumira. Mas tudo foi surgindo bem aos poucos, bem devagar, assim, construindo peça por peça. Na verdade, a gente pensou em criar algumas distinções assim. As primeiras distinções que tinham era enquanto era pessoa, falando como pessoa. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Eduardo Silva e aqui na peça eu vou interpretar o Botelho. O segundo momento era esse momento que era um personagem mesmo, que era o Eduardo Silva sendo o Botelho e não mais o Eduardo Silva. E daí nesses contextos a gente acabou criando algumas metas que eram de transições, pequenas mudanças, que iam indicar exatamente essas mudanças, de quando era personagem dentro, de quando era a participação da pessoa dando aquela opinião dela, né, com essas vivências, vendo com os olhos da atualidade, né, começando a visualizar aquilo com a vivência de hoje. Ok, uma mensagem musical para o pessoal assistir, para o seu momento de criação, como é que você se realiza vivendo essa peça musical? Como é que você se sente hoje? Pelo incrível que pareça, foi o meu primeiro trabalho como direção musical e eu acho que é muito bom trabalhar com gente que a gente se sente bem. Tipo o Eduardo, tipo o Anderson, tipo a Tassi, tipo a... todo mundo que participou, até as pessoas que não fazem mais parte do processo, eles ajudaram a construir tudo isso. E eu acho que o que eu mais consigo aproveitar é isso. É a gente fazer junto o que a gente não consegue fazer sozinho. Nossa, essa é difícil, hein? Eu acho que é o hino. O Salve Pátria do Progresso, que é o hino da Carolina. Pra mim é. Na verdade, tem a primeira exposição, né? E tem a última exposição na última música. Pra mim, aquela última exposição da última música, ela realmente me toca muito.
Uma última mensagem? Quem ainda não assistiu e tiver oportunidade, por favor, venha ver o Bertoleza. Essa mensagem precisa chegar muito mais longe do que ela está chegando hoje, né? Putz, sair do Brasil já seria magnífico para levar essa peça, né? Mas o primeiro país que nós iríamos... Nossa, essa é difícil. Eu sou muito fã da América Latina no geral, né? Mas... Não, é porque a América Latina a gente tem é uma cultura muito rica em todas as... Eu acho que eu gostaria de levar essa peça para outros lugares da América Latina para eles entenderem essa mensagem e se comunicar com eles. Mas com certeza, se a gente pudesse ir mais longe, se a gente pudesse ir para a África, se a gente pudesse ir para qualquer lugar, eu acho que ela seria uma mensagem muito bem-vinda.